Então, o senador, surgiu o tema sobre o judiciário. Indo aos dados, sim, o Poder Judiciário brasileiro é tido como um dos mais caros do mundo. Do ponto de vista orçamentário, ele custa mais ou menos 100 bilhões de reais. E a gente gasta em saneamento básico 1 bi. Então, a gente gasta 100 vezes mais em disputas. Eu não vou entrar no mérito também de salário. Tem muito processo, a gente é campeão de processo, então isso gera um custo muito alto. São 100 vezes mais do que gastamos em saneamento. Educação básica, transferência da União para estados, para municípios são 18, 5 vezes mais, portanto, gastamos em processo. Essa semana que passou, 2 matérias importantes na mídia, uma de um artigo de um economista no Estadão, professor da PUC, professor Camaro, e também do CEO de um grande escritório brasileiro, ambos dizendo que o Brasil está fora do radar. Então, é um economista e um jurista falando que o Brasil está fora do radar, e dos pontos tem essa disputa política que ninguém aguenta mais, e tal. Essa polarização, hoje em dia eu tenho brincado que ser do centro indica, você também vai precisar ser radical, então é preciso que radicalmente a gente diga que é do centro, porque senão daqui a pouco também qualquer opinião já significa, né, uma identificação com um dos polos, isso atrapalha, isso é colocado, mas acho que muito mais que isso é um problema também de segurança jurídica. O senhor mencionou isso, mas certamente eu gostaria de lhe ouvir. O senhor foi, né, juiz 20 anos, falamos aqui de aspectos criminais, mas tem todos outros aspectos aí de direitos de propriedade, né, que são fundamentais. Pelo menos toda a literatura que eu acompanho, direito de propriedade é fundamental, ao contrário de invasão de terra, por exemplo, é totalmente ruim. O que o senhor tem a dizer sobre essa relação entre judiciário e desenvolvimento econômico? O senhor que foi juiz e depois agora o senhor está no Senado e pode até fiscalizar em alguma medida ou participar da construção da jurisprudência. Não, mas excelente pergunta. Eu entendo que tem uma frase famosa, né, Tim, que se conhece, que é toda pessoa tem direito a um dia na corte. Aqui a gente está levando ao extremo. Tá como autor, né? A gente está virando um país de advogado e um país de processo. Então, isso gera insegurança jurídica. A gente precisa ter mecanismos para diminuir. As pessoas talvez não gostem disso, porque pensam na nossa questão do acesso à justiça, mas a gente precisa racionalizar um pouco mais o sistema judiciário. Por exemplo, quando houve aquela reforma trabalhista, e aquilo desestimulou aventuras. E a gente pode ser generoso, e tem que ser generoso com o trabalhador, mas a gente não pode ser generoso com ações temerárias que muitas vezes acabam gerando insegurança para as empresas, até mesmo investirem no Brasil. Por que eu vou no Brasil se eu vou ser atulhado de ações trabalhistas, com risco de condenações? Ou seja, o contrato de trabalho, a rescisão, nada mais está valendo, né? O que está escrito não vale. A gente pode transportar isso para outros campos também. Eu sou um liberal, né, na economia, eu acredito, né, na garantia dos contratos, na garantia da propriedade. É claro que o Estado tem um papel distributivo importante, mas que nem isso ele está fazendo direito. Agora, esses fundamentos de previsibilidade são essenciais para o crescimento econômico. Então, quando você gera esse cenário de absoluta insegurança jurídica, de incertezas, por isso que a gente fala império da lei, parece que é um negócio meio lei e ordem e tal, né? Que às vezes parece rigoroso demais, não sei o quê. Não, mas a lei é importante porque a lei, vamos dizer, quem aprova são os representantes eleitos. Eles podem estar errados, mas você pode trocar os representantes eleitos, pode trocar os senadores, pode trocar o deputado, mas quando você tem a lei, você tem que seguir a lei, né? Teve um telespectador que mandou aqui pra gente. O problema não seria a quantidade de leis, mas sim a impunidade diante dessas leis? Como se o país já tivesse leis suficientes, mas a impunidade faz com que muitas vezes elas não se apliquem da maneira como o senhor está dizendo que deveria ser esse império? Mas é uma coisa até fora do direito penal, entendeu? Vai um pouco além. Eu posso colocar uma experiência prática. Eu morava num prédio que tinha um condômino que simplesmente pagou de pagar a taxa de condomínio. Como era um prédio com poucos moradores, quem tinha que pagar, né, o que ele não pagava eram os demais. E aí a minha taxa elevava. E aí se queria cobrar.
E aqui foi um caso interessante, porque o condômino estava com dificuldade econômica mesmo, ele estava com vários bens penhorados, e ele fala assim, vocês podem entrar, eu quero pagar, mas eu preciso que vocês entrem na justiça por imóvel ser vendido para eu poder pagar o condomínio. Porque se eu vender o imóvel, eu vou acabar tendo dificuldade pelas várias dívidas que ele tinha. E aí você entrou com uma ação de cobrança, o condomínio contra ele, levou 2 anos, num processo que ele não contestou, que era taxa de condomínio, levou mais de 2 anos, na verdade, para ser cobrado. Então, como é que fica, né? A segurança jurídica, a previsibilidade, a eficiência da justiça. E a gente pode falar daí dos processos criminais, que duram décadas e tal, mas se para cobrar uma taxa de condomínio leva esse tempo, então realmente nós estamos com dificuldades. Temos que repensar o modelo do Poder Judiciário, e aqui não é uma crítica ao juiz, ao ministro, a quem quer que seja, mas tem algo profundamente errado quando a gente tem essa avalanche de processos que gera uma enorme insegurança jurídica.